Mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e serão imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre quatro pés ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a tratá-la, Deus, com todo temor e reverência, sabendo que é a palavra poderosa de Deus que cria coisas do nada, que nos sustenta com poder, que nos regenera com eficácia. Ó Deus, nos ajuda a entender, Pai, aquilo que é importante para a nossa edificação, para a nossa santificação. Nos ajuda, Deus, a desejar mais do que tudo, mais do que o ouro depurado, mais do que pão e água. Nos ajuda a desejar, Senhor, a Tua palavra, a Tua revelação para nossas vidas, a Tua vontade, que ela seja o nosso alimento. Porque Tu, Senhor, nos disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Então nos ajuda, Pai, a receber a Tua palavra nessa manhã com santo temor e tremor. Fere nossos corações com a Tua espada e nos cura, Senhor, com o Teu manancial, com a Tua água refrigeradora, Pai, é a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, esse texto gigante, com tantos detalhes que a gente lê assim e diz, isso não importa para a minha vida, né? Isso não me diz respeito, isso não serve mais. Tem um significado precioso aqui hoje, a gente precisa prestar bastante atenção e ter sabedoria para carregar no nosso coração a importância desse texto. Vocês sabem que os judeus, eles levam esse texto aqui até hoje, eles não compreendem como é que esse texto se cumpre em Jesus Cristo. Tem uma outra religião estranha, chamada Adventista do Sétimo Dia, que segue esse texto aqui também de maneira literal até hoje. Então é importante que a gente saiba o que significa, afinal de contas, nós comemos muitos dos animais que são proibidos aqui, certo? Então, com muito temor, a gente precisa entender por que a gente faz isso. Por que a gente não cumpre mais esses requisitos aqui, essas prescrições. Tá? A partir daqui, irmãos, capítulo 11 de Levítico, começam as leis com respeito ao que é limpo e imundo, a diferença entre limpo e imundo. E como a gente viu, isso não é uma coisa aleatória. Tá? Então, Moisés estava ali escrevendo Levítico, ele disse assim, agora eu acho que eu vou colocar aqui qual é a diferença entre limpo e imundo. Então a gente precisa entender qual é a relação com o texto anterior. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles morreram no tabernáculo porque eles ofereceram fogo estranho. A morte deles, o corpo morto deles, dentro do tabernáculo, sujou o tabernáculo cerimonialmente e agora o tabernáculo precisava ser purificado. Então agora eles deviam aprender o que é limpo e o que é imundo, o que é que manchava o tabernáculo e o que é que purificava o tabernáculo. Então, a partir daqui até o capítulo 15 de Levítico, nós vamos aprender do que se trata, qual é a diferença entre o limpo e o imundo.
E o que é que estabelece essa distinção? Né? Então, esses ensinamentos, eles eram profundamente, eles representam um aprofundamento na relação entre Deus e o seu povo. Tá? Eles estão amadurecendo o seu conhecimento a respeito do caráter de Deus, do fato de que Deus é santo. Eles vão aprender, na verdade, a respeito do caráter de Deus. Tá? Esse é o desejo de Deus. Tem um pastor, um teólogo, ele resume esse ensinamento da seguinte forma, presta atenção. Tudo que não é sagrado, tudo que não é santo, é comum. As coisas comuns, elas dividem-se em dois grupos, as limpas e as imundas. As coisas limpas, elas se tornam santas quando elas são santificadas. Mas aquelas coisas imundas, elas não podem ser santificadas. As coisas limpas, elas podem se tornar imundas se elas forem contaminadas. Certo? Então, uma coisa limpa, ela pode se tornar santa ou pode se tornar imunda. E uma coisa imunda, ela não pode se tornar santa, porque ela precisa primeiro se tornar limpa. Então, os itens santos, sagrados, eles podem ser profanados e eles podem se tornar comuns, até mesmo imundos. A santificação, irmãos, ela pode elevar uma coisa que é limpa e tornar uma coisa limpa santa. Enquanto que a contaminação, ela faz com que aquilo que é limpo se torne imundo. Então, o imundo e o sagrado, eles são duas condições que jamais podem entrar em contato um com o outro. Uma coisa que é santa e que é imunda, elas estão separadas por aquilo que é limpo. Vocês estão entendendo? Existe uma gradação aí entre imundo, limpo e santo. Então, de acordo com o livro de Levítico, o sangue sacrificial é necessário para purificar e para santificar um objeto. O sacrifício, ele pode desfazer os efeitos do pecado e da fraqueza humana. Então, o pecado e a doença levam à profanação daquilo que é santo e contamina aquilo que é limpo. O sacrifício é a única coisa que pode reverter isso. Certo? Então, a gente vai aprender o que significa isso exatamente. Então, irmãos, a gente tem, na verdade, uma separação entre uma coisa que é santa, uma coisa que é limpa e uma coisa que é impura. Então, uma coisa que é imunda, uma coisa que é impura, ela pode ser purificada. E só depois de ser purificada, ela pode, então, ser santificada. Uma coisa que é santa, ela pode se tornar limpa. E aí, depois, ela pode se tornar imunda. O que torna uma coisa santa é o sacrifício, é o derramamento do sangue. E o que torna uma coisa comum e até imunda é o pecado ou a doença também. Algum defeito no corpo, algum defeito na criação torna uma coisa comum. Tá? Por quê? Porque no Antigo Testamento a doença ou defeito físico era uma representação do pecado. É a partir daqui que a gente vai começar a compreender isso. Por exemplo, quando Davi ele diz assim, na oração de arrependimento, em Salmo 51, ele fala: Senhor, purifica-me com isopo. Purifica-me com isopo, que era uma planta que era usada no ritual pelo sacerdote na purificação da lepra. Por que a lepra ela tinha que ser purificada no rito cerimonial? Porque ela era uma representação do pecado. Tá? Então, se houvesse uma impureza em Israel, na nação de Israel, na igreja de Israel, isso trazia dois problemas para eles. O primeiro problema é que eles não poderiam se aproximar de Deus. Eles poderiam morrer, porque Deus é santo. E aquilo que está contaminado não pode se aproximar daquilo que é santo. O outro problema era decorrente desse: se a impureza fosse dentro do santuário, do tabernáculo, como é o caso aqui de Levítico 10, com Nadab e Abiú, então Israel corria o risco de perder a grande bênção deles, que era Deus sair do tabernáculo. Então o tabernáculo precisava com urgência ser purificado. Por isso a gente começa agora a tratar desse assunto aqui. O tabernáculo precisava ser purificado. Por que, irmãos, isso? A presença de Deus era fonte de vida e era fonte santificadora do povo. Se eles vivessem no pecado, se eles não ligassem para a vida deles, se eles vivessem com impureza, Deus se afastaria deles. Então, ser limpo significava a aptidão para entrar na presença de Deus. A pessoa estava apta agora para se aproximar de Deus. Ser santo
significava que a pessoa pertencia a Deus. Vocês entendem uma diferença? São duas coisas diferentes. Tá? Algo que era santo tinha que permanecer exclusivamente na presença de Deus, vivendo para a vontade de Deus. Caso contrário, devia ser destruído para não ser usado para nenhuma outra coisa. Um vaso, ele poderia ser um vaso comum na casa de alguém, mas se ele fosse santificado, ele agora ia servir dentro do tabernáculo e ele só podia servir no tabernáculo. Se ele se tornasse imundo, ele tinha que ser quebrado para não ser usado para nenhuma outra coisa. Essa é a diferença entre o que é limpo e o que é santo. Então, a condição normal de Israel, irmãos, como qualquer outra nação, antes de conhecer o Senhor, era ser imunda. Deus, então, purifica Israel, e Israel se torna agora limpa. E o objetivo, depois de Deus, é tornar Israel santo. Israel seria agora santificado para servir somente ao Senhor, exclusivamente a Deus. Se tornaria a igreja e a casa do Deus vivo. Isso é o que nós nos tornamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então a gente tem aqui no capítulo 11 a diferença entre os animais limpos e imundos. No capítulo 12, a gente tem a purificação depois do parto de uma mulher. No capítulo 13, a gente tem os diagnósticos da doença de pele e outras superfícies, qualquer objeto superficial que fosse imundo. No capítulo 14, a gente tem a purificação das doenças de pele e das casas das pessoas. A gente vai aprender que a casa também pode se tornar imunda. E o capítulo 15, a gente tem um diagnóstico e a purificação das emissões corporais, aquilo que o corpo solta, que torna a pessoa cerimonialmente imunda. Eu não vou exatamente expor cada versículo aqui, não tem como a gente fazer isso. Mas a gente vai aprender alguns princípios para entender esse texto. O primeiro é a diferença entre a vida e a morte. Tá? O contraste entre a vida e a morte está na essência das leis sobre o limpo e o imundo, irmãos. Deus é vida. E Deus é a fonte da vida. E quanto mais perto a gente chega de Deus, mais perto você está da vida em abundância, da vida eterna. Pelo contrário também, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aprofunda, mergulha no caos e na morte. Por isso é importante entender essa subida do que é imundo para o que é limpo, para o que é santo. E quanto mais danosa, quanto mais prejudicada uma coisa é, mais afastada de Deus ela está. Ela está morta. Por isso a doença representa a sujeira. Então aquilo que é limpo pode ser levado para a presença de Deus, na entrada do tabernáculo, diante do altar. Mas antes de se aproximar mais de Deus, aquela pessoa, aquele animal, aquele objeto limpo, tinha que ser santificado. E se tornar não só limpo, tinha que se tornar santo, para poder se achegar à presença de Deus. Aquilo que é imundo está mais perto da morte. E aquilo que é limpo está mais perto da vida que é Deus. Está mais próximo de se tornar santo. Se tornar santo. Qual é a essência, o ponto fundamental aqui do texto? Eu quero ler de novo com vocês, versos 44 e 45, que é a base desse texto. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o grande desejo de Deus aqui, irmãos, é compreender o seu caráter santo. Então é como se Deus desenhasse, Ele usasse símbolos, falasse com uma criança, né? Ele está desenhando para a gente o que Ele é, para que a gente compreenda a diferença entre Ele e nós, entre Ele e o mundo. E Ele então, Ele chama para que o seu povo se torne como Ele é, santo. O puritano William Gurnall, ele diz assim: uma vida santa é a vida de Deus. Uma vida santa é a vida de Deus. A pessoa que vive para Deus, ela tem Deus na sua vida. Uma pessoa que vive em santidade, ela possui o próprio Deus na sua vida. Então, ser santo, quando ele fala
sejam santos, isso é a lei fundamental da nossa religião. Ser santo é a lei fundamental da nossa fé. Então, irmãos, muitos dos animais imundos, eles estão aqui associados, de alguma forma, à morte. Seja pelo fato deles serem predadores carnívoros, eles comiam sangue, ou então eles comiam carcaça morta, como uma ave de rapina, como uma águia, um urubu, né? Porque eles viviam nas cavernas, nos sepulcros, onde tinha coisa morta, então eles não poderiam ser comidos. Talvez porque eles representavam alguma divindade, em algum momento, tá? Como o porco, então eles não podiam ser consumidos. Criaturas que demonstravam alguma anormalidade dentro da espécie deles. Veja coisa interessante, tá? Por exemplo, um peixe que não tinha escama. Qual o problema disso? É porque a imagem que a gente tem de um peixe é que ele tem escama. Então a falta de escama é como se ele tivesse alguma anormalidade nele. Ainda que não fosse uma doença, ele estava meio que fugindo da ordem da sua espécie. Então ele era como que contrário à sua própria espécie. Então Deus diz assim, não coma, porque ele representa uma anormalidade da criação. É importante a gente entender isso, irmãos, porque alguém pode dizer assim, por que eles não podiam comer aqueles animais? Porque eles faziam mal à saúde. Não, não era isso. Não era esse o ponto. Muitos animais ali não tinham uma explicação exatamente por que eles não podiam comer. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue purificar uma carne, né? Uma carne de porco, e comer tranquilamente uma carne de porco, sem se preocupar com uma doença, né? Você assar bem a carne, você lavar bem a carne. E tem carne que a gente come, que não foi proibida aqui, pode fazer muito mal. Você comer uma carne mal passada que não foi limpa direito, pode fazer muito mal. Então, a sujeira da carne não é o que determina exatamente a diferença que Deus está fazendo aqui. Mas existiam problemas muito maiores do que esse. Alguma diferença física naquela carne, alguma anormalidade naquela carne, alguma representação pagã que como aquele animal era usado. Então era muito mais do que uma sujeira da carne, tá? Então várias doenças, como doenças de pele, tornavam o israelita imundo, como a lepra, por exemplo, e ele tinha que ser afastado para fora do arraial para ser purificado. Por que isso, gente? Porque a doença representava o pecado. Por quê? Porque a doença era consequência do pecado. Porque o pecado representa a morte. Então, quando eu estou doente, eu devo lembrar, isso é por causa do pecado. Eu estou morrendo. A minha carne está se degradando. Eu estou me afastando de Deus. Quando Jesus vem, Ele vem fazer exatamente o que por nós? Ele vem nos purificar do pecado, perdoar o nosso pecado e restaurar a nossa carne. Ele vem nos ressuscitar dos mortos. Ele vem nos trazer para a vida. Ele vem vencer a morte. Vem vencer a morte. Então, John Flavel diz assim, o que a saúde é para o corpo, a santidade é para a alma. A santidade é para a alma. Aí é interessante que dependendo da severidade da imundícia, da severidade da doença ou da imundícia, a purificação cerimonial ela podia ser mais séria, mais rigorosa. Ou poderia ser mais branda. Mais branda, uma pessoa precisava só se lavar, ou lavar a sua roupa. Ou então ela precisava ficar 7 dias afastada do arraial. Isso era a diferença entre o imundo e o limpo. Então, se a imundícia, irmãos, era um caminho da vida para a morte, a purificação era o caminho da morte para a vida. Para a vida. Então, o pastor Diepak, ele fala assim, a santificação é a restauração progressiva do homem, da racionalidade do ser humano, de forma que ele se torne mais humano. Mais humano. Isso é a santificação. Uma pessoa que se afasta mais de Deus, ela vai se parecendo cada vez mais com o animal. E ela vai se aproximando cada vez mais da morte. Ela vai perdendo a sua sanidade mental. Ela vai perdendo a pureza do seu coração e vai se tornando cada vez mais duro. E ela não compreende mais o que se diz. E ela não pode ser mais repreendida. Mas a pessoa que se santifica, ela escuta a razão.
ela recebe o conselho, ela ouve as repreensões, ela ajeita a sua vida, ela corrige a sua vida, ela corrige o seu lar, ela se parece mais com Deus. Porque a vida de santidade é a vida de Deus, é o caráter de Deus. Isso é a diferença entre o que é imundo e o que é santo. Então, a santidade de Deus, irmãos, ela é absolutamente contrária à contaminação do pecado. É muito importante a gente fazer a diferença entre aquilo que é uma ofensa moral, aquilo que é imoral, que é pecado em si, que torna uma pessoa impura, imunda, e aquilo que não era pecado em si, mas que também tornava uma pessoa imunda. Tá? Aquilo que também tornava uma pessoa imunda. Então, Levítico 11 a 15 vai tratar de coisas que não são pecados em si. Vocês perceberam? Porque eu comi uma determinada carne, eu fiquei imundo. Porque a imundícia aqui, ela não é exatamente uma imundícia moral, mas era uma imundícia, uma impureza cerimonial. Não era pecado em si, mas era a representação do pecado. Vocês percebem como é que não faz mais sentido a gente fazer esse tipo de distinção? Não comer carne de porco, porque era um desenho do Antigo Testamento, era uma representação de algo que a Nova Aliança trouxe à luz, o Novo Testamento trouxe para fora. E não precisa mais desse simbolismo, porque é exatamente o que era um simbolismo. Então, nessa condição, irmãos, de impureza cerimonial, a pessoa ela podia ser purificada, mas não precisava necessariamente ser perdoada do pecado. Vocês compreendem? Uma pessoa que pegou uma doença, ela não precisava ser perdoada por Deus. Ela ficou doente, a pobre coitada. Mas ela tinha que ser purificada cerimonialmente. Vocês compreendem? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Determinado lugar proíbe carne de porco. A igreja adventista proíbe carne de porco. E se uma pessoa pegar uma hanseníase, né, uma doença de pele, ela vai ser proibida de ir para a igreja? Ela vai ser proibida de cultuar a Deus? Vocês entendem aqui, então, do que se trata? Aí não faz mais esse tipo de coisa. Então, o pecado é a imundícia em si, a essência da impureza. Mas as imundícias rituais não eram pecado. Elas representavam o pecado. Uma doença não é pecado, mas ela representa o pecado, porque ela mata. E o pecado mata. Então, o principal propósito dessas leis aqui, irmãos, a diferença entre limpo e imundo, é ensinar Israel a fugir da sujeira do pecado. E que a imundícia veio para o mundo por causa do pecado. E que a imundícia traz a morte. Então, essa era a linguagem que, por exemplo, os profetas usavam para falar sobre arrependimento e perdão. Por exemplo, o profeta Ezequiel, em Ezequiel 36, 25, quando ele fala da ação do Espírito sobre nós, ele diz assim: aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados. E de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos, vos purificarei. Vos purificarei. Essa é a linguagem cerimonial que Ezequiel aplica aqui à imundícia do pecado. Então, a imundícia ritual, cerimonial, ela representava a contaminação do pecado. O contato com o cadáver trazia imundícia. Então, uma pessoa que ficou de luto pela sua família, ia no cemitério, ia lamentar pela sua família, ela ficava cerimonialmente impura. Não porque era pecado em si, mas por causa da morte. Da morte. Porque quando o adorador se aproximava do tabernáculo, ele estava se aproximando do quê? Da vida. E o tabernáculo não aceitava nada que se aproximasse da morte, porque ali estava a fonte da vida. Aí outro ensinamento essencial desse texto aqui, vocês devem lembrar, é que a lei a diferença entre impuro e puro, representa a distinção entre Israel e as outras nações. Quando Deus entrou no relacionamento com Israel, Israel antes era imundo, mas então Israel se tornou limpo. Israel deixou de ser imundo e passou a ser limpo. Quando isso aconteceu? Em dois momentos especiais. Quando Israel foi liberto do Egito, eles foram tirados do Egito e Deus estabeleceu a Páscoa. Preste atenção, por favor, irmão, vocês precisam entender. A gente vai compreender a obra da redenção. Escute.
Na Páscoa, Israel foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Então eles atravessam o mar, porque eles são purificados pelas águas. Então eles sobem ao Monte Sinai, onde eles são consagrados por Deus. E os anciãos comem com Deus. E Deus dá a sua lei ao seu povo. Israel se torna então limpo. E as outras nações? Todas as outras nações continuam na imundícia. Vocês entenderam? Foi assim que Deus separou Israel do restante do mundo. Depois de separar Israel das outras nações, depois de ter tornado Israel limpo, agora Deus queria separar Israel da pecaminosidade das outras nações e tornar Israel santa. Santa. Tinha que tirar a idolatria que estava no coração de Israel e santificar a alma de Israel. Então não era uma diferença étnica, mas era uma diferença moral e espiritual. Por exemplo, vejam só, Levítico 18, 24, diz exatamente assim, escute. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Deus vai santificar Israel. Então, a imundícia das nações, irmãos, era representada especialmente pela comida, pelas leis alimentares. Da mesma forma que Deus separou Israel dos outros povos, Israel precisava fazer diferença entre o que era um animal limpo e um animal imundo. Toda a refeição lembrava Israel que eles foram eleitos por Deus, separados das outras nações. Cada refeição que eles faziam, cada animal que eles ofereciam como sacrifício. Vocês compreendem agora o que acontece no Novo Testamento? Quando Jesus ele vem trazer expiação do pecado, perdão de pecado, pelo derramamento do seu sangue, e ele vem mandar o Espírito como água pura aspergida sobre a igreja. Ele consagra o seu povo, perdoa o seu pecado. Ele faz isso tanto com judeus quanto com gentios. Então, em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro ele estava pregando a palavra, Deus mandou uma visão para ele. Ele mandou um pano cheio de comida impura. E ele disse assim, come. E o apóstolo Pedro ele tinha que comer aquela comida. E ele disse, jamais eu coloquei coisa impura nos meus lábios, Senhor, na minha boca. Aí Deus fala assim para ele, Pedro, come, porque aquilo que eu considerei puro não deve ser considerado impuro. Aí a partir dali Pedro vai pregar para os gentios. Deus considera limpa todas as nações. Veja só, ele não santifica as nações, mas ele tira o estado de imundícia. Em que sentido? Que agora o evangelho deve ser levado a todas as nações. Todas as nações. Então, os israelitas, irmãos, eles faziam essa diferença entre o mundo animal de várias maneiras. Aqueles animais que eram da terra, os animais que eram das águas, os animais que eram do céu, os animais que rastejavam pelo chão. Eu não vou explicar aqui os detalhes de cada categoria de animais, não tem condições de fazer isso. Mas, por exemplo, os animais da terra, os animais considerados puros, eles tinham duas características. Eles tinham um casco fendido e eles ruminavam. Se algum animal não tivesse as duas características, tivesse só uma delas, era considerado impuro. Tá? Então, os animais marinhos, se um peixe não tinha escama, ele era considerado impuro. As aves, se era uma ave de rapina que comia carne, era considerado impuro. Se era um animal que rastejava ou andava em enxame sobre o chão, era considerado impuro. Então, aqui resta a gente saber que a diferença entre esses animais não era tanto uma questão de pureza, de sujeira, ou de passar uma doença. Não era exatamente isso. Alguns poderiam ser, mas outros não. O que Deus estava fazendo aqui? Talvez eram os animais que tinham alguma espécie de anormalidade, ou que geralmente os judeus já não comiam.
Então Deus ele fez essa distinção para ensinar eles. Assim como vocês diferenciam esses animais, eu diferencio vocês das outras nações. Quando a gente chega no Novo Testamento, gente, é categórico, é escancarado. Quando Jesus vem em Marcos capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz assim: vocês não entendem, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, no estômago, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. 1 Coríntios 10, 25, o apóstolo Paulo diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-se por motivo de consciência. O que importa era que essas leis elas deviam diferenciar Israel das outras nações. Não existe mais diferença entre Israel e as outras nações. Então não existe mais diferença alimentar. Veja que coisa, né? Deus falou assim: o inseto, você só pode comer se ele tiver as pernas de trás longas para saltar. Se o inseto tiver 6 pernas e não saltar, ele é animal imundo. Qual o significado disso? Deus estabeleceu essa distinção. Então você chega no Novo Testamento, João Batista comendo gafanhoto, né? Então, como é que compreende isso? Deus estabeleceu essa diferença. Qual é a diferença entre Israel e as outras nações? Absolutamente nenhuma. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus quis escolher Israel no Antigo Testamento para ensinar para a gente, simbolicamente, o que é a eleição divina e o que é a santificação do seu povo. Que é a santificação do seu povo. Os animais impuros representavam as outras nações. Mas e agora que o Evangelho foi espalhado para todas as nações? Não resta mais propósito nessa diferença. Eu posso comer carne de porco. Não resta mais propósito. É muito interessante pensar que por meio de Jesus, o mundo todo é atraído a Deus. Foi exatamente assim que Israel, em Cristo, tornou as outras nações limpas. Porque Israel se tornou então sacerdote para as outras nações, em Cristo Jesus. E as outras nações então devem se aproximar de Deus por meio do Evangelho. O que Deus estava fazendo no Antigo Testamento era desenhar para o povo por meio desses símbolos o que é santidade, o que Deus requeria de nós. Nós, então, irmãos, somos purificados pelo Evangelho, pelo sangue de Cristo na cruz e pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Nós somos feitos seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Ele requer de nós agora? O que Deus exige de nós agora como seu povo? 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Diz assim, irmãos, 2 Coríntios 6, 16 até o verso 1 do capítulo 7. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Veja, nós somos o tabernáculo. Ele diz, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Ele não está falando da carne de porco. Ele está falando de relações sexuais ilícitas. Ele está falando da amizade com o mundano. E ele diz, e vos recebereis, e serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Temor de Deus. O que Deus exige de nós? Santidade de vida. Nós somos a casa do Deus vivo. A própria vida habita no nosso meio. Quanto mais você
Agora ele não está falando mais de impureza cerimonial, mas de impureza moral, espiritual. Quanto mais você peca contra Deus, mais você se afasta dele. Mais você caminha para o caos e para a morte. Mais o seu coração fica leproso e desgastado e destruído. E mais você se diferencia do povo de Deus e do caráter de Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais você vive. Mais a sua vida é curada e restaurada. Mais você se assemelha a ele e se parece com ele. Porque ele é santo. Nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Quero terminar, irmãos, lembrando de como Jesus foi separado do Pai. Ele foi tratado pelo seu Pai como um imundo, como se a sua alma, a sua vida fosse impura, e o Pai desamparou seu filho. Porque ele levou o nosso pecado sobre si, a nossa culpa sobre si. Ele nunca pecou, mas em semelhança de carne pecaminosa, ele foi pendurado no madeiro. Veja, como um leproso, ele foi afastado, ele foi crucificado fora do arraial. Deus o desamparou. Por quê, irmãos? Para que eu e você não fôssemos desamparados. Para que eu e você não fôssemos afastados de Deus. Para que eu e você vivêssemos para sempre. É assim que a gente pode se aproximar com ousadia de Deus. Esse Jesus tem que ser anunciado aos outros, para que os outros possam se aproximar também, através do sangue expiatório de Cristo e da sua água santificadora, do seu Espírito. Como disse John Flavel, ele disse: Cristo está tão enamorado da santidade que ele comprou a santidade com o seu próprio sangue para nós, para que eu e você fôssemos santos. Todo aquele que crê na obra de Cristo na cruz é santificado pelo seu sangue, pelo seu Espírito. Por isso creia no Senhor Jesus, para que você se pareça cada dia mais com Ele, guardando os seus mandamentos, andando como Ele andou, amando a Deus com toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento. Assim, irmãos, nós nos parecemos mais com o Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar e cantar mais um louvor a Deus.